Você sabia exatamente o que precisava fazer hoje. Não faltou informação, não faltou plano e nem faltou tempo, porque teve pelo menos 2 horas ali no meio do dia que sumiram, sem você conseguir dizer para onde foram. Mesmo assim, chegou a noite, você deitou e veio aquele saldo de nada feito que já virou rotina. E se o problema nunca tiver sido você não querer o suficiente? Nos próximos minutos você vai entender por que motivação te abandona, justamente nos dias em que você mais precisa dela. Vai parar de se tratar como uma pessoa preguiçosa que precisa se consertar e vai sair daqui com 10 regras curtas, quase bobas de tão simples, que funcionam mesmo nos dias em que você acorda sem vontade nenhuma. E tem uma delas, a número 2, que dá resultado no mesmo minuto em que você aplicar, sem esperar nada. E se você quer ser a pessoa que faz as coisas mesmo sem estar inspirada, que não depende de ser segunda-feira, nem de estar com a cabeça boa, já deixa o like e se inscreve no canal para evoluir junto comigo. E não para guardar mais um vídeo numa pasta de coisas que você vai assistir um dia. Bora! Olha, a ideia que quase todo mundo carrega sobre preguiça é mais ou menos assim. Quem não faz é porque não quer o bastante, e a solução é querer mais. Então você vai atrás de motivação, assiste vídeo de gente gritando que você consegue, salva frase bonita, faz uma lista nova numa caderneta nova e por uns 2 ou 3 dias aquilo pega de verdade. Você acorda diferente, faz o que tinha que fazer e pensa que dessa vez vai. Aí chega uma quarta-feira qualquer, você dorme mal, o dia começa torto e tudo desmonta como se nunca tivesse existido. E eu entendo perfeitamente por que essa ideia parece certa, porque nos dias em que você está animado, você realmente produz mais. Então fica fácil concluir que é a animação que faz o trabalho acontecer. O furo é que motivação é humor, e humor não é uma coisa que você escolhe. Ninguém acorda e decide estar empolgado. A empolgação aparece quando quer, some quando quer, e o mais cruel é que ela costuma sumir exatamente nos dias em que você mais precisaria dela. Quando está cansado, quando deu ruim em alguma coisa, quando bateu aquele desânimo sem motivo. Então construir a sua vida em cima de motivação é como construir uma casa em cima de uma coisa que se mexe. Um dia a casa está de pé, no outro está torta, e você acha que o problema é a sua construção, quando o problema é o chão. E aqui está a coisa que a gente quase nunca para pensar. Você não acorda motivado para escovar os dentes. Nunca acordou, nunca vai acordar. Não existe vídeo motivacional sobre escovação. Ninguém precisa de uma frase inspiradora colada no espelho para pegar a escova, e mesmo assim você escova todo dia, no dia bom e no dia ruim, na viagem, na ressaca, no luto, na correria. Isso acontece porque ali não existe decisão nenhuma. Você nunca se pergunta se hoje vale a pena, você simplesmente faz, porque isso já saiu da mesa de negociação faz muito tempo. E é aí que mora a virada desse vídeo inteiro, porque motivação sempre pergunta como você acordou e regra não pergunta nada. Regra é um pedaço da sua vida que você tirou da negociação, e é por isso que ela continua de pé justamente nos dias em que a sua vontade não está. E olha, o problema não é você não saber disso. O problema é que a gente vive tentando resolver com discurso uma coisa que só se resolve com regra. Tem até um estudo feito ao longo de uma década por pesquisadores da Fiocruz, do Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro e da Universidade de Sydney, que acompanhou frequentadores de academia no Rio de Janeiro e descobriu que apenas 3,7% mantiveram a rotina de treino por mais de 1 ano. Mas na real, você nem precisa de pesquisador para saber disso, basta você lembrar de janeiro, quando a da academia está lotada de gente empolgada, e comparar com o mês de abril, quando o mesmo lugar está vazio e você conhece pelo menos 3 pessoas que sumiram de lá. Repara que ninguém entrou naquela academia desmotivado. Todo mundo entrou querendo, todo mundo pagou a matrícula acreditando, e a motivação de janeiro é real, ela existe, ela só não dura. Se querer bastasse, esse número seria outro. O que segura os poucos que ficam não é uma vontade maior que a sua. É o fato de que para eles ir, virou uma coisa que não se discute mais, do mesmo jeito que escovar os dentes. E é por isso que essa sua parte que você chama de preguiça não é defeito de fábrica. Você não é uma pessoa quebrada, você é uma pessoa que deixou tudo aberto para negociação e todo dia entra numa discussão consigo mesma sobre se vale a pena começar agora. Só que essa discussão você sempre perde, porque o lado que quer ficar deitado tem argumentos muito bons, conhece todas as suas fraquezas e joga em casa. Então vamos para as 10 regras, que é onde esse vídeo pousa de verdade. E eu quero que você repare como elas são pequenas e sem graça.
porque é exatamente essa pequenez que faz elas funcionarem. Porque regra grande e bonita você quebra na primeira semana, enquanto regra boba você acaba cumprindo até de mau humor, sem precisar estar acreditando em nada. A regra número 1 é dar hora para as coisas que importam. Não é planejar o dia inteiro, não é planilha colorida. É escolher uma coisa e dizer que ela acontece naquele horário, todo dia ou nos dias combinados. E ponto. Enquanto uma tarefa não tem hora, ela fica boiando no dia esperando você sentir vontade. E vontade é justamente o que não vem. Quando ela tem hora, a pergunta muda completamente, porque você para de perguntar se está com disposição e passa a olhar o relógio. Relógio é chato, é indiferente. E é exatamente por isso que ele te ajuda mais do que qualquer discurso. A regra número 2 é a instantânea. E é a que você pode aplicar agora mesmo, enquanto ouve isso aqui. Quando bater aquela moleza, você não vai começar a tarefa. Você só vai levantar e ficar de pé. Só isso. Não precisa decidir nada. Não precisa querer nada. É só sair da posição. Parece pouco, mas experimenta e você vai sentir na hora. Porque deitado ou afundado no sofá, o seu corpo está desligado e o pensamento acompanha o corpo. De pé, tudo muda de lugar, a moleza afrouxa, e aí quase sempre você acaba dando o primeiro passo sem ter combinado isso com ninguém. O segredo é que ficar de pé é uma ordem tão pequena que a sua preguiça nem se dá o trabalho de discutir, e quando ela percebe, você já está em movimento. A regra número 3 é o combinado curto. Sempre que você travar na frente de alguma coisa, você combina 10 minutos com você mesmo e no fim dos 10 você tem permissão de verdade para parar. Isso não é truque psicológico para você acabar fazendo 1 hora. É um combinado honesto e ele precisa ser honesto para funcionar da próxima vez. O que acontece na prática é que a parte difícil de qualquer tarefa é o começo. É a fricção de sentar e abrir a coisa e depois que você está dentro, sair fica mais chato do que continuar. Você vai ver que na maioria das vezes os 10 minutos viram 30 sem esforço, e nas vezes em que não virarem, tudo bem, porque 10 minutos feitos ainda são infinitamente mais do que 0. A regra número 4 é a permissão de fazer mal feito. Você tem autorização para entregar a versão feia, a versão torta, a versão que não é a que você imaginou, mas você não tem autorização para não fazer. Boa parte do que a gente chama de preguiça é medo disfarçado. É aquela coisa de não começar porque não vai ficar do jeito que devia. E aí você fica esperando o dia em que vai estar inspirado o suficiente para fazer bonito. Esse dia não vem. E o mais engraçado é que quase sempre a versão feia, depois de pronta, é bem melhor do que parecia enquanto estava só na sua cabeça. A regra número 5 é o menos de 1 minuto. Se apareceu uma coisinha que resolve em menos de 1 minuto, você resolve na hora, sem anotar, sem adiar, sem colocar numa lista. Lavar o copo, responder aquela mensagem de uma linha, guardar a peça de roupa, jogar o papel fora. Isso parece uma regra sobre organização, mas não é. É uma regra sobre peso. Cada coisinha adiada continua ocupando um cantinho da sua cabeça. E quando você junta 30 delas, você fica com aquela sensação de estar atrasado na vida inteira, sem conseguir apontar o motivo. Some com as pequenas na hora e você vai sentir o dia ficar mais leve para encarar as grandes. A regra número 6 é ter um piso ridículo. Você escolhe um mínimo tão pequeno que seja impossível não cumprir mesmo no seu pior dia e ele passa a ser inegociável. Uma página lida, 5 minutos de exercício, uma frase escrita, uma louça lavada. Nos dias bons, você vai muito além disso e nem lembra do piso. Nos dias ruins, e é para eles que essa regra existe, você cumpre o mínimo e mantém a corrente viva. Porque o que quebra as pessoas não é o dia fraco, é o dia zerado, já que depois de um 0 fica muito mais fácil aceitar o segundo. A regra número 7 é amarrar o novo no que já existe. Toda coisa nova que você quer começar, você gruda numa coisa que já acontece todo dia sozinha, sem você pensar. Depois de escovar os dentes, você faz. Assim que desliga o computador do trabalho, você faz. Enquanto o café passa, você faz. A coisa que já acontece vira o aviso, e você para de depender de lembrar e de estar com vontade ao mesmo tempo, que é justamente a combinação que nunca aparece. É uma regra chatinha de montar no primeiro dia, e depois ela roda quase sozinha. A regra número 8 é o telefone ter um lugar, e esse lugar não ser a sua mão. Durante o tempo em que você combinou fazer alguma coisa, ele fica em outra mesa, em outro cômodo, dentro da gaveta, tanto faz, desde que você precise levantar para pegar.
Não estou pedindo para você resistir, porque resistir cansa e você perde. Estou pedindo para você aumentar a distância. É muito mais fácil não pegar uma coisa que está a 6 metros do que largar uma coisa que já está na sua mão. A regra número 9 é nunca 2 vezes seguidas. Você vai falhar, e não tem problema nenhum. Faltar um dia não desmonta nada. O que desmonta é o segundo dia seguido, porque é ali que a falha para de ser um acidente e começa a virar o seu novo normal. Então, quando você furar, e você vai furar, a única coisa que precisa acontecer é você voltar no dia seguinte, mesmo que seja na versão mínima, mesmo que seja mal feito. Isso te tira daquele ciclo horrível de largar tudo por causa de um tropeço e só recomeçar na segunda que vem. E a regra número 10 é escrever as suas regras num lugar onde você veja. Regra que mora só na sua cabeça não é regra, é sugestão, e sugestão você negocia. Escreve num papel colado na parede, escreve no espelho, deixa no bloco de notas do telefone, do jeito que for mais fácil para você, mas deixa visível. Isso faz uma diferença que parece boba e não é, porque na hora do cansaço a sua memória fica muito conveniente e some justamente com o que você combinou, enquanto o papel continua ali dizendo a mesma coisa, sem esquecer nada e sem aceitar discussão. Agora presta atenção nessa parte aqui, porque é onde quase todo mundo se atrapalha depois de assistir um vídeo assim. Se você tentar aplicar as 10 a partir de amanhã, você vai largar todas em 3 dias. Então escolhe 2, no máximo 3, e fica só nelas por umas 2 semanas antes de olhar para as outras. Também vai acontecer de você cumprir tudo direitinho e mesmo assim render pouco, e isso não quer dizer que as regras não prestam, quer dizer que naquele dia você estava cansado, preocupado ou meio doente, e você é gente. E tem ainda a parte que não depende só da sua boa vontade, porque quem cria criança pequena, quem faz 2 turnos, quem tem a rotina decidida por outra pessoa, dificilmente vai conseguir cravar horário fixo para tudo. E aí a saída é encolher a regra até ela caber no dia que você realmente tem, em vez de desistir dela por inteiro. E aqui está a verdade maior, que vai muito além de preguiça. A gente foi ensinado a acreditar que a pessoa que consegue as coisas é a pessoa que quer mais. E por isso você vive esperando aparecer dentro de você um querer maior que nunca chega. Só que quem consegue não está querendo mais do que você, ela só está discutindo menos consigo mesma. Ela tirou algumas coisas da mesa de negociação e enquanto você gasta a manhã inteira debatendo se hoje vale a pena, ela já fez, porque para ela aquilo não era assunto. Então, da próxima vez que você se pegar chamando você mesmo de preguiçoso, lembra que você provavelmente só está cansado de negociar e que ninguém aguenta ganhar uma discussão contra si mesmo todos os dias da vida. Você não precisa de mais vontade do que já tem, você precisa de menos coisas em aberto, de menos decisões para tomar bem na hora em que está sem energia e de umas poucas regras pequenas e chatas que continuem valendo mesmo nos dias em que você acorda achando que hoje não vai dar. Me conta aqui nos comentários qual dessas 10 regras você vai começar hoje e se você já tem alguma regra sua que funciona há anos e você nem tinha percebido que era uma regra, escreve ela também, que eu quero muito ler. E se esse vídeo te fez se enxergar de um jeito mais justo, deixa o like e se inscreve no canal para continuar essa virada comigo nos próximos.